Olá pessoal, nesse vídeo vamos conversar a respeito da Baixa Idade Média, o período da Igreja Triunfante, das grandes catedrais e da arquitetura gótica. Também conversaremos sobre o surgimento de um novo estamento nessa sociedade, a burguesia. Então, sobre a Baixa Idade Média, vamos falar hoje. A Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. Aqui nesse canal, pessoal, tem alguns vídeos sobre a Idade Média, tem vídeos sobre a Alta Idade Média, tem vídeos sobre a Cruzada Popular, tem vídeos sobre o cristianismo, quando ele se torna a religião oficial do Império Romano, e aí há toda uma discussão se é proibido ou não a utilização de imagens nas igrejas. Então deem uma olhada nesses vídeos. Eu vou criar uma playlist Idade Média, tá bom? Então, pessoal, nesse período, na Baixa Idade Média, os feudos ainda são bastante importantes. Os feudos são grandes concentrações de terra onde ficavam os castelos e os servos que trabalhavam nas terras, tá? Os servos, eles tinham um status diferente do escravo do período romano. Os servos, eles não eram compreendidos como mercadorias, portanto, eles não poderiam ser vendidos. Os servos, eles eram atrelados à terra. E os servos eram diferentes dos assalariados de hoje. Os servos não recebiam salário nenhum, eles tinham que dar 50% da sua produção para o nobre dono da terra. E também, pessoal, os servos, eles não tinham liberdade de ir e vir. Mas isso começa a mudar e a gente vai entender isso aqui. Havia uma relação de vassalagem. Então, um nobre, dono de terra, ele poderia conceder um pedaço da terra dele para um outro nobre em troca de serviços militares, tá? Então, é uma relação de vassalagem, ok? Na Alta Idade Média, por conta dos ataques das tribos germânicas, as cidades ficaram vazias, a população fugiu para o campo. Nesse período, na Baixa Idade Média, as cidades começam a receber pessoas novamente, elas começam a crescer. Por quê? Porque é um aumento populacional. Então a Europa, ela começa a ter um aquecimento, tá? Então áreas que antes não eram utilizadas por serem muito frias, elas começam a ser cultivadas, resultando no aumento da produção de alimentos. Certo? Então as pessoas começam a sobreviver. Na Alta Idade Média, né, as pessoas morriam muito cedo. Na Baixa Idade Média, as pessoas têm um tempo de vida maior, né? As pessoas têm mais filhos, porque essas crianças começam a sobreviver, porque elas têm comida. Então, por exemplo, só recapitulando, o primeiro filho de um nobre, filhos homens, tá? Herdam a terra, primeiro filho. O segundo filho vai para o clero. O terceiro, quarto, quinto dos filhos, eles ou vão para as cruzadas ou vão para as cidades, tá? Então tem isso também. Os nobres começam a ir para as cidades, começam a se tornar comerciantes, essas coisas. E tem mais. Muitos camponeses começam a fugir e vão para as cidades também. Então tem até um provérbio alemão que dizia o seguinte: o ar da cidade dá liberdade. Depois de morar um ano na cidade, se o senhor feudal não reclamasse o servo, ele se tornava livre. E mais, ele ganhava participação política, administrativa e econômica dentro dos burgos. Os burgos eram as cidades e quem morava nos burgos eram os burgueses, ok? Então um camponês se tornava um burguês, assim como um nobre também se tornava burguês. E muitos nobres começaram a enriquecer nas cidades e eles imitavam a nobreza rural, né? Muitos burgueses, que eram antes camponeses, também começaram a enriquecer. E essas pessoas também imitavam a nobreza. E aí muitos nobres
começaram a entrar em ruína por diversos motivos e tal, e começaram a perder suas riquezas. Esses nobres começaram a se casar com os burgueses que eram ricos. Então, os filhos desses casamentos herdavam o título de nobreza e herdavam o dinheiro da burguesia, né? E eles já tinham uma outra mentalidade. E a gente vai ver isso. Então, pessoal, as cidades, os burgos, eles tinham conexão com os feudos nesse período, certo? Olha só o que o historiador Hilário Franco Júnior fala. A comunidade juramentada burguesa, conhecida por comuna, cidade que obtivera do senhor por compra ou por luta o direito à própria justiça, administração e força militar, inseria-se nas relações feudo-clericais. A comuna era vista como pessoa jurídica. Mesmo na Itália, região mais urbanizada do Ocidente, as cidades estabeleciam vínculos feudo-vassálicos com suas zonas rurais. Então, pessoal, havia conexão entre as cidades e os feudos, né? Por isso que havia esses casamentos, tá bom? Com o tempo, pessoal, os burgos foram criando autonomia em relação a essa nobreza rural, em relação ao imperador e até mesmo ao papa. A igreja era a instituição mais rica e mais poderosa do mundo. Porém, havia pessoas que ainda praticavam feitiçaria. Essas pessoas se concentravam nas florestas. A floresta era o lugar dos foras da lei. Então, habitavam nas florestas os bandidos, mercenários e também os feiticeiros, homens e mulheres, que depois vão ser assim muito perseguidos pela Inquisição. Aí até mesmo pessoas que não praticam nada, às vezes serão condenadas por diversos motivos, né? E a gente vai ver isso depois. E aí, pessoal, nos burgos se desenvolveram valores sociais diferentes. As pessoas dos burgos, os burgueses, começaram a desenvolver valores mais individuais. Eles começaram a ter noção de individualidade. Valores muito diferentes do campesinato, que era mais coletivista. E não é à toa que a burguesia se tornará uma classe revolucionária. Nesse contexto, pessoal, a arquitetura das igrejas também mudou. Na arte românica, característica mais da Alta Idade Média, as igrejas eram quase sempre rurais. A arte sempre foi muito didática, né? A gente viu isso. E incorporava motivos caros aos camponeses, como a multiplicação de alimentos, né? A gente conversou que na Alta Idade Média houve muita fome, a ponto de ter canibalismo, a ponto das famílias matarem as meninas, porque elas produziriam menos, não tinha comida para todo mundo, então começaram a matar as meninas e tal. E aí, pessoal, no período da arte românica, no período da chamada igreja militante, né, ela está militando contra o paganismo, as igrejas são de pedra, né, são escuras, elas eram entendidas como fortaleza de Deus. Já na Baixa Idade Média, as igrejas são maiores, é o período das grandes catedrais. Então as igrejas são iluminadas, Deus é associado à luz, é a chamada igreja triunfante, é a igreja que triunfou sobre o paganismo e se tornou a instituição mais rica e mais poderosa do mundo. Nesse período surge um artista bastante importante chamado Giotto di Bondone, que fez muitos murais e afrescos. Esse artista era italiano. E aí, pessoal, ele redescobriu a arte de criar a ilusão de profundidade. Isso alterou bastante a arte das igrejas nesse período. E aí, posteriormente, a Europa passará por uma grande mudança com a Reforma Protestante, que vai questionar o poder da igreja, vai questionar a venda de indulgências, né? Tem toda uma economia voltada sobre isso, né? Para a venda de indulgências e tal. E isso vai ser questionado pelos reformadores, certo? E
Aí a população será alfabetizada para poder ler a Bíblia é traduzida para as línguas vulgares, mas sobre a Reforma Protestante a gente vai conversar em outros vídeos, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu peço o seu like, peço o seu compartilhamento, peço para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, peço também para você se inscrever se não for inscrita ou inscrito, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.